Continuando com a explanação do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico profundo da oração, o objetivo nosso nas preces, na nossa tefilá, nas nossas rezas, e nós temos visto nos últimos capítulos, nos últimos módulos, na sequência dessa explanação, como o Alter Rebbe tem nos explicado que a tefilá, a reza, está relacionada com uma sede por espiritualidade, uma sede de divindade. Quando a alma se sente sedenta por divindade, por espiritualidade, e na hora da oração ela dá vazão a esse sentimento, a essa sensação, ela expressa o quanto ela está sedenta por divindade, pela proximidade a Deus, pela conexão com o divino. E conforme nós estamos vendo na reza, na oração, por um lado se desperta essa sede de forma mais intensa. No dia a dia, em outras atividades corriqueiras, talvez a pessoa não se concentre nisso e não se aperceba o quanto ela está distante da divindade, o quanto ela carece de espiritualidade, o quanto ela não está sentindo e percebendo o divino na sua vida. Mas na hora da reza, quando a pessoa medita, reflete, principalmente, conforme nós vamos ver a seguir, quando a pessoa segue o script, o roteiro do próprio Sidur, do nosso livro de orações, conforme instituído pelos nossos sábios, quais as meditações a ter, a realizar em cada um dos estágios da reza, então isso estimula e desperta essa sede por divindade, que durante o dia todo no nosso mundo físico materialista a gente não sente isso. Mas na hora da reza, quando nós nos desprendemos do campo material, nos concentramos no espiritual, no mais elevado, então isso naturalmente, seguindo o roteiro da reza, isso desperta essa sede por divindade. De certa forma, o que nós vamos ver também, como nós buscamos saciar essa sede. Então, agora nessa sessão, o Alter Rebbe vai nos explicar, baseado nesse intuito, nessa proposta da oração, ele vai nos explicar o próprio segmento, a própria sequência das orações matinais no nosso Sidur. Mas baseado nisso que nós vimos anteriormente, que a meditação que a pessoa faz, baseado, como o Alter Rebbe, quem se lembra, o Alter Rebbe estava nos explicando o conceito de midbar, de deserto, que a palavra midbar, deserto, é da mesma raiz que medaber. Medaber significa aquele que fala se referindo àquele que fala as palavras da oração. E o que isso tem a ver com o deserto? Então, ele nos fala, ele nos explicou, quando a pessoa se apercebe que ela se encontra num deserto espiritual. Isso vai despertar, assim como o deserto é um lugar árido, um lugar seco, que carece de água, de elementos vitais, elementos essenciais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Da mesma maneira, a pessoa se conscientiza em termos espirituais, como ela se encontra nesse mundo físico, terrestre, materialista, num deserto espiritual que carece de água espiritual, carece de água para a nossa alma. Então, quando a pessoa reflete sobre isso, quando a pessoa medita nessa situação que ela se encontra, como um deserto, esse é o significado aqui da metáfora deserto, em relação, em conexão ao nosso contexto, aquilo que nós estamos vendo. Então, conforme explicou o Alter Rebbe, isso se refere à meditação, a pessoa se aprofundar no pensamento, como cada criatura per si só não tem vitalidade, não tem existência própria, não tem energia própria. Nenhuma criatura, incluindo as criaturas humanas, na verdade, né? Nenhuma criatura é autônoma, nenhuma criatura tem vida independente. Nós somos completamente dependentes de Deus. Nós dependemos da energia vital divina para viver, respirar a cada instante, simplesmente também para existir. Então,
Quando a pessoa medita sobre isso e ela se apercebe, a criatura por si só está desprovida de energia vital, assim como o deserto está desprovido de água, que é o elemento vital para a existência. Isso é o que nós dissemos, ou como explicamos até agora. Nessa sessão seguinte, o Alter Rebbe vai se aprofundar um pouco mais. E ele vai nos explicar esse conceito de deserto, que na realidade ele vem não só conscientizar a pessoa da ausência de água, da falta de irrigação da alma, por assim dizer, o quanto nós estamos num lugar devastado espiritualmente falando, etc. Mas ele vai nos explicar, o Alter Rebbe também, que justamente o fato da pessoa perceber e se conscientizar que ela está no deserto, isso acentua, aumenta dentro dela a sede, a vontade por água. E da mesma forma, seguindo essa metáfora, significa que quando a gente reflete, quando a gente medita sobre a nossa situação nesse mundo terrestre material, o quanto a gente se encontra distante, afastado, etc. Então isso deve aumentar, isso deve incrementar mais ainda na nossa alma a sede por divindade. O fato de estarmos cientes da nossa distância, do nosso afastamento, às vezes até pelas circunstâncias, como nós falamos, estamos numa vida corpórea, num campo físico e terrestre, no mundo material. Quando a pessoa se conscientiza disso, o habitat que ela se encontra, as circunstâncias e situação, então isso deve despertar, e de certa forma, esse também é o objetivo da reza, estimular a alma para que se desperte nela uma sede, mais uma ânsia, uma vontade, uma sede mais intensa por divindade. Isso desperta uma sede maior ainda na alma divina, porque a alma divina conhece divindade e espiritualidade antes de ter descido para esse mundo terrestre. Então, a partir disso, nós vamos entender também de uma forma mais profunda o que causa esse sentimento, essa sede mais intensa por divindade. Isso é algo que inova uma sensação na alma, algo que a alma não possuía quando ela se encontrava no Gan Eden, no chamado paraíso espiritual, quando ela se encontrava no campo espiritual antes de se incorporar, de descer para esse mundo físico. Então, lá, por um lado, a alma não carecia de espiritualidade, pelo contrário, ela estava num ambiente totalmente espiritual, elevado e sagrado. Não? O que o Alter Rebbe vai nos explicar agora é que é justamente através desse desligamento desse campo espiritual, através desse deslocamento da alma, através desse distanciamento da espiritualidade, isso desperta e causa na alma uma sede intensa. Mas essa sede intensa, esse desejo por divindade e espiritualidade que a alma vai desenvolver e cultivar paradoxalmente, ou justamente aqui nesse campo físico, terrestre, materialista, essa sede por espiritualidade vai acabar elevando a alma para um plano mais elevado, acima do plano original que ela se encontrava no campo espiritual antes de chegar a esse mundo. Isso vai nos explicar também qual é o propósito da vinda da nossa alma para esse campo inferior. Aquilo que sempre se enfatiza e se explica na Hassidut, baseado na Kabbalah, que todo o descenso, toda a descida da alma para esse mundo visa uma elevação maior. Não só que a alma seja recolocada na sua condição original, no nível original de espiritualidade que ela estava antes de descer a esse mundo, porque senão, do que valeu toda essa viagem, toda essa aventura, entre aspas, ou toda essa operação de risco, se era para chegar exatamente onde estávamos antes de se incorporar? Nos diz não, a alma, através
dessa descida ao mundo, através dessa sensação de sede por espiritualidade e divindade que ela desenvolve e cultiva somente aqui, porque aqui de fato ela está carente de tudo isso, isso vai alavancar uma elevação bem maior na alma. Nas palavras do Alter Rebbe, ele agora nos explica como isso vai combinando com a ordem seguida no nosso Sidur, no nosso livro de rezas, como se desenvolve a nossa oração matinal. Ele nos diz que, baseado nesse conceito, com essa proposta, que os nossos sábios instituíram a recitação de todos os versículos de louvor que precedem as bênçãos do Shema e a própria recitação do Shema Israel. Esses versículos de louvor, eles são compostos por diversos salmos, principalmente, mais outros versículos, e que todos eles, o conteúdo básico desses salmos é um louvor, enaltação a Deus. Mas por que isso foi instituído na reza, ou nessa parte inicial, introdutória da oração? Kedei leoreru leagdil bechinat atzimaon, bekrav ish velev amok. Isso foi instituído pelos nossos sábios justamente com o intuito de despertar e engrandecer essa sede, essa ânsia por espiritualidade, por divindade, inculcar, enraizar isso no fundo do coração de cada um de nós, no âmago da nossa alma. Então, o conteúdo geral de todos esses salmos que são recitados, de todos esses versículos inclusos nessa porção, nessa seção das orações chamadas Psukei de Zimra, versículos de louvor, então, o conteúdo deles visa justamente despertar e engrandecer mais ainda. Se o Yehudi, até antes da reza, quando ele se põe a rezar, ele medita sobre a sua situação espiritual aqui nesse mundo, ele medita sobre a divindade, sobre a distância do seu status quo, da situação que ele se encontra aqui, no plano corpóreo, no mundo físico, materialista, em relação à divindade espiritual, abstrata, sagrada, etc. Então isso já desperta nele, no Yehudi, uma sede por divindade. Recitando esses versículos de louvor a Deus, ele nos fala que com isso os sábios, eles tinham como objetivo acentuar, intensificar mais ainda essa sede. Quando nós meditamos sobre a grandeza de Deus como Criador, como regente do universo, como Criador da natureza, como aquele que fez existir e faz existir e dá vida a todas as criaturas e seres, etc. Então, refletindo, meditando em tudo isso, isso nos faz sentir mais ainda ínfimos, o quanto nós estamos insignificantes, o quanto nós estamos distantes de Deus. Em seguida, o Alter Rebbe vai nos dar uma explicação, vai se aprofundar mais ainda, explicando a anulação das criaturas diante de Deus e a distância das criaturas em relação ao Criador. Ou seja, até agora ele elaborou o assunto de que todos os seres criados não têm vida própria, não têm autonomia, são completamente dependentes de Deus. Mas agora ele se aprofunda na linguagem hassídica e nos fala mais do que isso, que não só que eles não têm nenhuma vida própria, nenhum ser e criatura, mais do que isso, não só que toda a sua energia vital é derivada de Deus, mas mais do que isso, todas as criaturas, da forma que elas são, elas estão completamente anuladas diante de Deus e não ocupam, por assim dizer, não ocupam lugar, espaço diante de Deus, são completamente nulas, completamente insignificantes. Ou seja, mesmo quando as criaturas, ou aquelas criaturas superiores que têm plena consciência da sua dependência de Deus, mesmo assim elas ainda estão longe e distantes da divindade.
Não somente isso, ela sherichuka nivraim aborem dubar, eino benivraim agashmim levad. Essa distância se refere não só às criaturas físicas e terrestres, mas mesmo às criaturas espirituais, angelicais, superiores, etc. Essas criaturas também estão distantes de Deus e completamente anuladas diante dele.